Fala galera, tudo bom? Aqui é Matheus Atala da banda Mesh Play e eu tô com um convidado hoje, o Dr. Eliseu Mota, advogado, estudante de filosofia na PUC e de História do Direito. Olá, Dr. Eliseu, um prazer receber aqui você no estúdio da Mesh Play. Imagina, Matheus, é um prazer estar aqui e poder colaborar com vocês. Doutor, vou passar um vídeo aqui da cantora Anitta, que fez uma pergunta numa live com a jornalista Gabriela Priori, Finalmente eu acho que eu vou conseguir mostrar para vocês. usando o termo deputado municipal. Tenho outra pergunta técnica. Se o vereador ele faz as leis para o município, assim como o deputado estadual para o estado, se eu entendi certo, por que então não seria um deputado municipal? Como assim? A pergunta da Anitta foi descabida? Não, em hipótese alguma, trata-se de uma pergunta perfeitamente coerente. Afinal, por que não o legislador no âmbito municipal se denominar deputado municipal? Por que seria uma pergunta plausível? É uma pergunta plausível porque a resposta dela demanda um regresso histórico complexo, que envolveriam duas tradições que influenciaram o direito brasileiro. No primeiro lugar, a tradição portuguesa, que influenciou o termo vereador, e posteriormente a tradição francesa, que influenciou a expressão deputado, no caso deputado estadual e deputado federal. Poderia falar um pouco sobre essa tradição portuguesa? Bom, como nós todos sabemos, é um fato notório, o Brasil ele foi, depois da sua descoberta, uma colônia de Portugal. A colonização ela é caracterizada por uma relação de subordinação administrativa entre a colônia e a metrópole. Sim. E, como explica muito bem o historiador Boris Fausto, a essencialidade da colonização é a subordinação comercial entre uma e outra. E neste fluxo colonial, Portugal acabou transportando para o Brasil as suas instituições políticas, jurídicas e históricas. E como essa transposição ocorreu? Bom, nesse fluxo de colonização, como nós sabemos, o primeiro registro da palavra vereador no Brasil ocorreu na fundação da primeira vila brasileira, que foi a Vila de São Vicente, fundada por Martim Afonso em 1532. E essa fundação nos é contada nos diários de navegação de seu irmão, que também era seu companheiro de viagem, Pero Lopes. Mas o que então caracterizou a fundação da vila no Brasil? Um dos aspectos, conforme nos informou as ordenações portuguesas para a formação de uma vila, que seria a cidade em tempos atuais, era a existência do pelourinho, que era um símbolo de coerção do reino português, era onde as pessoas eram punidas, e a existência de uma Câmara Municipal, que era o órgão administrativo que coordenava a cidade, a administração da cidade. A Câmara Municipal, ela era formada ela foi formada, conforme nos mostra as atas de registros históricos da Câmara de São Vicente, primeiramente por 3 vereadores, um procurador e um juiz. Embora houvesse essa divisão funcional, as atividades e as competências dos 3 acabavam se misturando e se confundindo. Porém, os vereadores, de uma forma geral, eles tinham competência legislativa no âmbito local, competência também administrativa para, como diz a ordenação filipina, cuidar dos negócios, cuidar dos interesses do município, no caso, cuidar dos interesses da vila, e algumas funções até mesmo judiciais, na punição de pequenos delitos. Dentro dessas funções administrativas estava contemplada a função de cuidar das estradas ao redor da cidade, fiscalizar a tributação no âmbito local, entre outras funções de interesses do próprio município, da própria vila. Então, doutor, o termo vereador surgiu no Brasil? Não, o termo vereador, na verdade, ele é anterior à existência do próprio Reino de Portugal. O surgimento dessa nomenclatura faz referência ainda ao período embrionário em que Portugal estava se fundando. Não existia ainda o reino português, mas os condados, mais ou menos no período de existência dos condados de Portugal e o condado de Lisboa.
em que Portugal estava se formando na luta na Península Ibérica contra os mouros, que eram os invasores. Mas como que isso aconteceu? Com a queda do Império Romano, algumas cidades foram sendo formadas na Europa medieval. Umas cidades administrativamente autônomas, outras com uma certa subordinação aos senhores feudais. No período de formação dessas cidades, para elas se auto-administrarem, foram sendo formados conselhos no caso conselhos municipais. Esses conselhos tinham a incumbência principal de cuidar, de tratar dos interesses da cidade, como depois foi absorvido nas ordenações do Reino de Portugal e acabou ocorrendo no Brasil, como eu contei anteriormente, na Vila de São Vicente. Nesse contexto dessas municipalidades surgiu a figura do vereador. O vereador era basicamente aquele que cuidava dos interesses do município, como eu falei, mas mais especificamente a principal função do vereador era de cuidar da manutenção das estradas. E isso nos remete a um fato bem interessante, a etimologia do termo vereador. A etimologia da palavra deriva do latim veredus, que tinha por significado cavalo de posta, ou seja, os cavalos que serviam de correio, que percorriam caminhos para levar mensageiros. Daí a hipótese dos professores portugueses, Maria Helena da Cruz e Joaquim Romero Magalhães, em O Poder do Concílio, de que o vereador seria, pois, o homem encarregado de zelar pelo estado dos caminhos, ou seja, das veredas da comunidade concelhia, isto é, da cidade governada pela Câmara Municipal. Daí, por extensão de sentido, o vereador passou daquele que zelava pelas estradas da cidade para aquele que passou a cuidar e zelar pelo governo da cidade. Interessante, né? Você sabia disso? Então, doutor, existe algum país que adotou esse termo deputado municipal ao invés de vereador? Sim. Em Portugal, atualmente, há a adoção da expressão deputado municipal no âmbito dos municípios. E por que isso ocorreu? Porque apesar de Portugal haver influenciado por sua tradição as nossas instituições políticas e jurídicas, a partir da monarquia parlamentar, eles passaram a adotar na municipalidade, ou seja, nos municípios, o termo deputado municipal com a função legislativa. E por que isso ocorreu? Porque o município ele passou a ser dividido em 3 partes administrativas. A primeira parte, a Assembleia Municipal, que tem por atribuição elaborar os atos legislativos, ela é formada por deputados municipais, como se fossem os nossos vereadores aqui. A segunda parte, que tem função mais executiva, que se chama Câmara Municipal, é formada aí sim por vereadores. Mas ao contrário do que ocorre aqui, os vereadores não possuem atribuição legislativa na Câmara Municipal, mas a Câmara Municipal e os legisladores possuem atribuições executivas. Então, de uma comparação um pouco grosseira, os vereadores seriam como se fossem os nossos prefeitos aqui. E há uma terceira parte ainda na municipalidade, que são os conselhos municipais, que esses têm funções mais consultivas, funções mais limitadas. Você falou do termo vereador, falou da tradição portuguesa, mas e o termo deputado? Bom, o termo deputado ele já veio a partir da influência de uma outra tradição, que no caso foi a tradição francesa, num período um pouco precedente à própria Revolução. E nesse sentido, como a tradição francesa influenciou o Brasil? Bom, a tradição francesa influencia... A origem, na verdade, do termo deputado se dá, como eu disse anteriormente, no período mas a influência principalmente no período um pouco precedente à Revolução Francesa. Porque o regime que vigia na França, no período anterior da Revolução, era o chamado Antigo Regime. O Antigo Regime ele se caracterizou por um sistema político e social em que o governo era centralizado na figura do rei, ou seja, um governo absolutista, no caso ali presente na figura do rei Luís XVI, que dominava sob o fundamento do direito divino, e a sociedade estava dividida em 3 camadas sociais, nos chamados 3 estamentos ou 3 estados. O clero, que era formado por monges, abades, ou seja, pessoas de uma forma direta ou indireta ligada à Igreja Católica. A nobreza,
que assim era caracterizada pela concessão de títulos nobiliárquicos do rei aos cidadãos franceses e às pessoas que descendentes, por daí dizer, dos nobres, e o terceiro estamento correspondia ou contemplava todo o restante da sociedade, do qual se notabilizava economicamente os burgueses. Esse terceiro estamento, que era caracterizado pela burguesia e o restante da sociedade, eram responsáveis por pagar tributos e por sustentar de um modo geral o Estado francês. Nesse fluxo era um conjunto de pessoas bastante oprimidas, havia uma opressão social bastante forte em relação a eles, ao passo que o primeiro e o segundo estamento eram privilegiados pelo Estado francês. Por ocasião desses fatores aqui mencionados e muitos outros, como a propagação dos ideais iluministas na França, a enorme crise financeira que abateu a França enquanto reino, se formou uma situação em que explodiu na Revolução Francesa, que acabou transformando por completo as estruturas políticas e sociais da França. No entanto, um pouco antes da Revolução Francesa explodir, no período em que a França ainda estava ainda dominada pelo antigo regime, explodiu uma enorme crise financeira na França, razão pela qual o rei Luís XVI, o monarca Luís XVI, se viu obrigado a convocar a Assembleia dos Estados Gerais. No que se caracterizava essa Assembleia dos Estados Gerais? A Assembleia dos Estados Gerais era a reunião, a convocação de representantes dos 3 estamentos sociais que foi apontado anteriormente, ou seja, do clero, da nobreza e do restante da sociedade, principalmente da burguesia. Eles foram convocados para discutir o que ali naquele momento? Principalmente a caótica situação financeira que pairava sobre a França e a possível instituição de novos tributos, onerando mais assim o terceiro estamento, mas tributos que passariam a recair também, teoricamente, sobre o primeiro e o segundo estamento. Aqui se faz importante frisar que a Assembleia dos Estados Gerais, ela não foi convocada e não surgiu, não foi fundada nesse momento. A sua formação, no caso, ela ocorreu no ano 1302, quando a Assembleia dos Estados Gerais foi convocada pelo rei Filipe o Belo, por uma divergência que estava havendo sobre a Igreja francesa entre o rei e o papado. Divergência que estava ocorrendo entre o rei Filipe o Belo e o Papa Bonifácio VIII, sob o controle do clero da Igreja na França. Mas o importante aqui na questão tratada é que, na carta em que o monarca Luís XVI convocou os 3 estados em Versalhes, na data de 24 de janeiro de 1789, é mencionado que cada estamento deveria eleger representantes para representar os seus interesses nessa Assembleia. E a designação que é utilizada para esses representantes que agiriam cada um no interesse do seu estamento, o estamento que o elegeu, esses representantes são chamados, a designação é de deputado, ou do francês député. E a orientação da carta é que esses representantes, ou seja, esses deputados, fossem munidos de instruções para representarem, assim, os interesses do estamento que o enviou. E esse fato remete para a etimologia da palavra deputado, que se forma a partir do vocábulo francês député, particípio passado do antigo verbo francês députer, com o sentido de enviar alguém em missão ou alguma comissão, na qualidade de verdadeiro representante, originada, por sua vez, do baixo latim deputare, com o mesmo significado. Por essa razão, o termo deputado designa aquele que representa alguém em alguma missão. No caso dos Estados Gerais franceses, eles representavam, como foi dito, o interesse de cada estamento, do estamento que o enviou. Só que, posteriormente, a Assembleia dos Estados Gerais, no caso a Assembleia do Terceiro Estado, a reunião do Terceiro Estado, se transformou em Assembleia Constituinte. E assim, eles passaram a não representar mais os interesses o interesse do Estado o qual enviou, mas o interesse de toda a nação, no caso da nação francesa, para a elaboração de uma Constituição.
E essa lógica, no caso, acabou influenciando as constituições francesas, que acabaram também por influenciar o esboço elaborado em 1823 por Antônio Carlos de Andrada, que acabou servindo de estrutura para a Constituição brasileira de 1824. De lá para cá, acabou se adotando na tradição das constituições brasileiras a designação do termo deputado na esfera federal como representante do povo e, por uma questão de simetria, também na esfera estadual, mantendo-se o termo vereador na esfera municipal, do âmbito legislativo municipal, por uma questão de estar mais próximo aos interesses do município, da cidade. Com algumas exceções no caso do vereador, pois, como foi dito anteriormente, ele se dissolveu em alguns momentos, como no Estado Novo, em que as câmaras municipais foram suprimidas no território brasileiro. Doutor Eliseu, quando souberam que faríamos essa entrevista, mandaram várias perguntas aqui. Então vou ler uma pergunta aqui do Gildo de Souza. A pergunta dele é essa: a Anitta foi coerente ao ter esse pensamento, ao formular essa pergunta? Sim, como dito anteriormente, perfeitamente coerente. E como também toda essa explanação demonstrou, o óbvio ele também tem a sua razão de ser. Aquilo que as pessoas consideram óbvio também precisa ser explicado. O óbvio também precisa apresentar as razões dos seus fundamentos. E ainda se faz preciso enfatizar que não se deve diminuir as dúvidas de ninguém, porque a dúvida é um dos principais vetores do conhecimento. Eu quero agradecer ao Dr. Eliseu por essa participação e dar um recado para você. Se inscreva no nosso canal, curte, compartilhe, comenta aqui embaixo o que você achou. Te vejo no próximo vídeo.